Continuamos com a nossa série sobre a Salah, a oração. O que é que significa a palavra Salah? A palavra Salah originalmente significa a súplica. O que quer dizer com mais profundidade? Quer dizer, é uma ligação do servo para com o seu Senhor, que é o nosso Criador, o nosso sustentador, Allah subhanahu wa ta'ala. A Salah nos traz a realidade da vida, a Salah nos traz mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. A Salah, ele diferencia entre nós e aqueles que não adoram Allah subhanahu wa ta'ala. A Salah, ele ainda, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, que a Salah tem essa força de nos impedir de nós praticarmos a maldade. Quando nós fizemos a nossa oração própria, como deve ser e como foi ensinado por profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa Salah, ela tem esse poder de fazer com que nós não cometemos os pecados. Como alguns sahabas, companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, dizem, por exemplo, o Ibn Mas'ud, ele sempre dizia que quando alguém faz as suas orações e continua a pecando, cometer pecados, então alguma coisa errada que está na sua oração. A oração é importante, é a cabeça, é como se fosse a cabeça do ser humano no corpo, porque quando nós não fizemos a oração, Nabi sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, ele diz: a primeira coisa que o ser humano será questionado por Allah subhanahu wa ta'ala será sobre as suas orações. E se essas orações estiverem em conformidade, estiverem bem, então todas as suas ações serão fáceis de serem julgadas e também terão sucesso e ele terá a vitória. Quando a nossa oração, a Salah, não estiverem de conformidade como Allah subhanahu wa ta'ala queira, então nós teremos sérias dificuldades, teremos problemas em todas as nossas ações que nós estamos a praticar aqui no dunya. Mas qual é o lugar que esse Salah tem e a sua virtude? A Salah é um ato de adoração mais sublime e importante no seio das adorações. A Salah tem a mais elevada consideração. O Salah, como nós dissemos no início, é o segundo pilar do Islã, onde que vem na narração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde que ele diz que o Islã foi constituído por 5 pilares. Primeiro, que é acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, ter a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E o segundo, que é a oração. As evidências legais estabelecem que a diferença entre um muçulmano e não muçulmano é a oração. Quando nós fizemos as nossas orações, diferenciamos com aqueles que não adoram Allah subhanahu wa ta'ala. E ainda vem no outro dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde que ele diz que aquela pessoa que pratica as suas 5 orações diárias, Allah subhanahu wa ta'ala limpa os seus pecados. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que se preservasse o cumprimento das orações em qualquer circunstância. Não existem motivos para nós deixarmos de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe motivo para nós deixarmos de fazer as nossas orações, excepto na morte, quando nós morremos, paramos de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Quer seja você doente, que nós explicaremos a forma de nós fazermos as orações quando nós estamos doentes. Quer seja, por exemplo, as mulheres quando eles estão no período menstrual. Eles param de fazer as orações. Quando estão no período após parto, eles também param de fazer as orações. E eles não serão obrigados a retomar esses dias que eles não fizeram as orações para pagar essas orações. O Salah
virtude da Salah. Existem muitas provas no Alcorão que comprovam que nós podemos ter essa certeza desses benefícios do Salah. A Salah paga os pecados, tal como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Das 5 orações, todas elas apagam. Do Salat Jum'ah, a Salat que nós fizemos da sexta-feira. Quando nós fizemos a Salat Jum'ah na sexta-feira e voltamos a fazer a outra Salat no próximo Jum'ah, os nossos pecados dentre esses dias são apagados, exceto aqueles pecados maiores que necessitam de nós pedirmos perdão especial para Allah subhanahu wa ta'ala. A Salah é a luz para o muçulmano. Em toda a sua vida, ele é iluminado quando ele pratica as orações. E a primeira coisa, como eu tinha dito também no primeiro, vou lembrar que seremos julgados por Allah subhanahu wa ta'ala é sobre as nossas orações. E se essas orações estiverem em conformidade com o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, então todas nossas as ações serão fáceis de serem julgadas por Allah subhanahu wa ta'ala. E como é que nós devemos fazer essas orações? Nós temos que cumprir como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: rezem como vocês viram-me rezando. Isto é, com tranquilidade, com calma, sem pressa, cumprindo com todas as suas obrigações no Salah, e nós seremos recompensados por Allah subhanahu wa ta'ala. A Salah é a frescura. Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia sempre que a minha frescura está na oração. E sempre que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele tivesse alguma dificuldade, algum problema, ele recorria para o Salah. Tem um hadith, um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam que fala sobre a oração. Onde ele diz, um hadith autêntico, ele diz: cada um de vós, por exemplo, se sai de casa, ele deveria fazer pelo menos 2 rakats antes de sair de casa, para que seja a sua proteção fora de casa. E quando ele voltar também para sua casa, ele tem que fazer 2 rakats, 2 genuflexões, sunnah, para proteger daquela malidade em que ele encontrou lá fora quando ele vinha para a sua casa. Então, esse é o benefício, essa é a importância do Salah na nossa vida inteira. Desde que nós atingimos a puberdade, temos que cumprir com essa obrigação, sem nenhuma desculpa que nós dia a dia criamos. E esse Salah, ele dá-nos a luz, ele dá-nos uma orientação. E como Allah subhanahu wa ta'ala diz que o meu servo, ele está mais próximo de mim enquanto ele estiver na prostração. Este é o resumo daquilo que nós falamos sobre a Salah, o seu benefício e a sua obrigação do Salah. No próximo, inshallah, continuaremos ainda a falar sobre a Salah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin.